Em nosso estudo de hoje é a última lição, a lição 60 do livro Opinião Espírita, que tem por título Evangelho e Espiritismo. Todos aqueles que negam a feição religiosa do Espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo ainda não abarcaram em considerações mais amplas a essência evangélica em que se estruturam os princípios dos mais íntimos fundamentos. Examinemos pela rama alguns dos pontos mais importantes de formação do testamento kardeciano. O Livro dos Espíritos, que se popularizou com 1018 questões sabiamente explanadas, não obstante os primores filosóficos de que se compõe, é um código de responsabilidade moral iniciado com duas proposições acerca de Deus e do infinito, e rematado com outras duas que se reportam ao reino de Cristo, nos corações e ao reinado do bem no caminho dos homens. O Livro dos Médios, volume de metodologia para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, apresenta de entrada valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual e reúne no encerramento diversas comunicações de individualidades desencarnadas, ao mesmo tempo que nos convida a exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além por via mediúnica, salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com o significativo advertência de Agostinho: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividente para perceberdes os preparativos da vida nova que ele nos destina. O Evangelho segundo o Espiritismo abre as próprias elucidações com judiciosos apontamentos em torno de Moisés e na lei antiga, compendiando em seguida os ensinos de Jesus em todo o texto para concluir, alinhando comovedores poemas de exaltação à prece. O céu e o inferno, tomo de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título, começa analisando o porvir humano do ponto de vista espiritual e termina com o ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana que encarece a necessidade do sofrimento no serviço expiatório, da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina. A Gênese, o livro final da codificação, é o que enfeixa arrojadas teses de ciência e filosofia, enfileira 18 capítulos com mais de 100 artigos, dos quais mais da terça parte se referem exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre, acrescendo notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo, e despede-se com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade. Cremos de boa fé que todos os companheiros propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo assim procede diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. Isso acontece porque, se após 19 séculos de teologia arbitrária não chegaríamos a compreender agora no mundo o Evangelho e Jesus Cristo, sem Allan Kardec manda a lógica se proclame que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo de ponta a ponta. Então, o livro termina falando sobre a codificação e falando sobre a sapata, a estrutura básica, ao suporte de todo o prédio que a gente considera como doutrina espírita. Ele vem falar para a gente, são 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. 5 livros. Terminou os 5 livros, foi cumprida a missão e foi promovida o retorno, a desencarnação, o retorno de Allan Kardec para o mundo espiritual. E esses 5 livros eles ainda são questionados por muita gente, porque seja por medo, seja por dogmatismo religioso, muitas das vezes aquela preocupação em perder o número de fiéis, ou a grande maioria das vezes, como acontece, a pessoa não conhece, é desconhecimento mesmo. Porque
Allan Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos, uma doutrina séria como o Espiritismo, ela só pode ser compreendida com um estudo frequente, resignado, constante. Você tem uma ideia, né? A gente aqui está estudando a doutrina espírita há pouco mais de 20 anos, talvez quase 30 anos, e tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu entender direito, ainda está como aprendiz, porque tem muitas informações que chegam para a gente e ficam meio que, vamos usar aqui um termo mais popular, né? Fica meio que na manga aqui. Os espíritos disseram isso, isso aqui eu já comprovei. Isso aqui eu ainda não comprovei, não tive a oportunidade de ver. Por exemplo, eles falam que tem várias moradas na casa do Pai, e o bom senso, a lógica, a razão diz que não é possível que só exista vida aqui, que tudo foi criado só para a nossa contemplação. Tudo bem. Mas eu nunca vi até hoje vida em outro planeta. Eu nunca conversei com ninguém de outro planeta, nunca tive a oportunidade de tirar dúvidas, de perguntar como é que é a vida lá, nunca tive isso. Então fica na manga essa informação. Mas tem muitas outras que com o tempo a gente foi estudando, falou, meu Deus, o que é o Espiritismo? É a chave para a gente compreender uma série de fenômenos, porque quando surgiu a doutrina espírita, ela partiu da ciência. Em primeiro lugar, ela seria um ramo da ciência. Mas como está trazendo informações de caráter religioso também, no final das contas, ela acabou tendo que se transformar em religião também, por necessidade nossa. Porque Allan Kardec era um homem de ciência. E a filosofia espírita é uma filosofia que mexe com as estruturas do saber de qualquer pessoa que se aventure a conhecer. Você vai ter informações aí, você fica, meu Deus, né? Informação que de repente a gente não teria, a maioria das vezes a gente não teria condição de sozinho analisar aquilo e chegar àquele ponto ali, e de repente está tendo uma ajuda, mostrando ali sim que tem uma inteligência superior que está guiando esses ensinos. Emmanuel, aqui no final do texto, de um livro maravilhoso como esse, Opinião Espírita, que é livro direcionado a quem já se declara espírita, né? Ele vem deixar esse roteiro para a gente, fazer um resumo de cada livro aqui para a gente poder entender e até ter como uma base, pensando no seguinte, esses livros religiosos, você vai ficar lendo a vida inteira e cada vez que você lê, você vai perceber coisas novas, detalhes novos que você não tinha percebido anteriormente. Você não vai conseguir esgotar nunca. Principalmente livros assim como... todos eles, mas o livro dos médios, por exemplo. Você fica na curiosidade de saber, existem médios que escutam, existem médios que vê, existem médios que sentem, existem médios que escrevem. Aí, tá, mas eu não sou nenhum deles. Aí o dia que eu começo a experimentar alguma coisa, eu comecei a ver, eu vou lá de novo, agora com mais calma, agora eu quero olhar com mais detalhe, porque agora eu quero aprender a lidar com isso. Então ali você vai ter um roteiro de como utilizar da melhor maneira a mediunidade, o que não se deve fazer jamais na mediunidade, que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo por aí, tirando proveito econômico, às vezes fantasiando uma ou outra coisa, a seriedade que os espíritos de verdade mesmo, aqueles espíritos trabalhadores, eles lidam com a questão, o quanto é pouco para eles de repente se desinteressarem da gente, perceber que a gente não quer fazer uma coisa séria, se afastar e deixar a gente entregue até aos espíritos que são mistificadores, brincalhões, que debocham do nosso conhecimento, enfim. Mas é muito legal a gente saber que hoje a gente tem uma doutrina que, para quem não conhece, Jesus é o guia e modelo dessa doutrina. Os espíritos afirmam, reafirmam e confirmam. Ele trouxe a moral mais completa e o guia mais seguro para toda a humanidade. Se você conseguir estudar o Evangelho com frequência e procurar pautar sua vida naquilo ali, ser manso e pacífico, aprender a perdoar, né, amar os inimigos, você vai ter sede de justiça, você vai ser saciado. Fica tranquilo que você vai ser saciado. Se você conseguir, né, perdoar 70 vezes 7, dar a César o que é de César, você vai ter um caminho seguro aqui na Terra, que não pode nem ser um caminho fácil, mas vai ser um caminho seguro. E a doutrina espírita te direciona para isso.
De maneira que a gente vai concluir com Allan Kardec que o bom espírita e o bom cristão são a mesma pessoa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.